Romanos capítulo 3, versículo 10. Quem encontrou, diga amém. Como está escrito: não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano. Veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles as têm cheia de maldição e de amargura. São seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Você pode dizer comigo: pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Diga: pleno conhecimento do pecado. Feche seus olhos. Pai, eu te peço que nessa noite, que não será uma noite de palmas ou de louvores, mas eu peço que essa palavra seja um espelho e que nós nos vejamos como que seríamos ou como somos sem tua graça. Senhor, que o teu Espírito fale à tua igreja, em nome de Jesus. Amém e amém. Podeis sentar em nome de Jesus. Olhem todos para cá. Hoje eu desejo pregar sobre, e eu queria que todos reverenciassem o Evangelho, prestassem muita atenção. Hoje eu gostaria de pregar sobre o pecado. Você me diz: poxa pastor, está começando o ano, tanto assunto bom eu vim para ouvir, uma mensagem de vitória, uma mensagem de bênção. Você vem com uma mensagem sobre pecado, e eu digo sim, porque pelo que eu vejo, nós não sabemos nada sobre a doutrina do pecado, nós não entendemos nada sobre o que é pecado. A maioria das pessoas que estão me ouvindo aqui hoje não tem ideia do que significa pecado, porque elas também não conhecem os atributos de Deus. Pecado para ela pode parecer um erro. Aliás, essa geração mudou o nome de tudo. Não existe mais pecado, é falha. Não existe mais iniquidade, existe fraqueza. Não existe mais pecado ou conhecimento de pecado dentro das igrejas. Os profetas não estão mais indo a Deus para perguntar a Deus o que Ele deseja dizer ao povo. Os profetas estão indo ao povo para perguntar ao povo o que o povo quer ouvir. Isso tem gerado um prejuízo muito grande dentro da igreja do Senhor. E um dos maiores prejuízos que eu vejo diante da igreja é que a igreja não valoriza a cruz de Cristo como deveria valorizar. Ela não entende a cruz do Calvário como ela deveria entender. Ela não valoriza o sacrifício de Cristo com sentimentos como deveria ter, porque não se pode valorizar a cruz do Calvário sem antes entender o que ela significa. E não podemos entender o que a cruz significa sem entendermos o que o pecado é. Que pode parecer bobagem, mas o que o pecado é diante de um Deus que é santo, diante de um Deus que Abacuque diz que é tão puro que não pode ver o mal, que é tão puro que não pode contemplar o pecado. Paulo, podemos dizer que dedicou 1/4 da carta de Paulo aos Romanos, ele dedicou 1/4 desse livro a falar sobre pecado, a ensinar sobre pecado.
E se você quiser saber, existe algo muito errado quando as igrejas não falam sobre pecado. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo seria enviado, e ele foi enviado com 3 objetivos: convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Se o pregador não prega sobre o pecado, o Espírito de Deus não está no ministério dele. Se ele não prega sobre justiça e sobre o juízo de Deus, sobre os pecadores, o Espírito de Deus não está nesse ministério. Porque o trabalho do Espírito de Deus é convencer você e eu do pecado. Convencer a cada um de nós que nós somos pecadores e que Deus é justo. Convencer a você e a eu que nós somos maus e que Deus é bom. E o grande problema do Evangelho, o grande pavor que o Evangelho nos traz é que Deus é bom. E isso é um problema, porque eu e você somos maus. Você pode dizer: não, pastor, eu não sou mau. O texto que eu acabei de ler diz que não há quem faça o bem, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram. Sempre que nós falamos que fazemos o bem em relação ao outro. Mas diante do padrão da justiça exigida pela lei moral de Deus, não há quem faça o bem, porque até as nossas obras de caridade estão manchadas pelo nosso ego e pelo nosso eu. Mas o que será pecado? Por que o pecado é tão terrível? Um grande puritano chamado John Trapp, ele dizia que Cristo não pode ser doce enquanto o pecado não se fizer amargo para nós. O que ele estava querendo dizer é: a cruz não terá significado enquanto você não entender quão amargo é o pecado. Outro puritano dizia que o pecado e o inferno estão casados e que só o arrependimento pode anunciar o divórcio. Mas o que é pecado? Olhe para cá. Deus olhou para o universo e disse: haja luz, e a luz imediatamente veio. Deus disse: venha sol e lua, e haja luminares nos céus, e chamou as estrelas pelo nome. As estrelas vieram, a lua veio, o sol veio. Ele disse: venha ventos e fiquem nas requêmaras, e o vento veio e louvou a Deus. Deus disse: montes se elevem, vales sejam abaixados, e os vales obedeceram e honraram a Deus. Deus disse: mar, ondas, quebrem aqui, venham só até aqui, e o mar obedeceu a Deus. Deus olhou para Adão e para Eva e disse: não coma do fruto, e eles comeram. Deus diz: estrela, fique aqui, mar, fique aqui, vento, venha para cá, e eles vêm, e Deus diz: filho, vem para mim, e você diz: não. Isso é pecado. Eu queria que você não deixasse que nada, irmão, simplesmente nada nem ninguém, tirasse sua atenção do que eu estou falando. Porque agora há espíritos, sim, que querem criar circunstâncias para lhe tirar a atenção de Deus e de sua palavra. Olhe para cá. Eu te peço em nome de Deus e das Escrituras, olha para cá. Eu estou pregando com minha alma aqui hoje. O boi conhece o seu dono, o jumento conhece a manjedoura, mas o meu povo não ouve a minha voz. Os bichos obedecem a Deus. Deus diz a um verme: verme, coma a planta. O verme vai e come a planta. Deus diz a Jonas: vai e pregue. E Jonas diz: não. Deus diz: Jonas, vai e pregue. Jonas diz: não. Deus diz: baleia, engula Jonas. A baleia obedece. Os bichos obedecem. A natureza obedece. Os animais obedecem. Sabe quem não obedece? Eu e você.
Veja quão terrível é o pecado. Veja quão mau é o pecado. Veja quão sombrio é o pecado. Ele nos torna inimigos de Deus. Eles fazem com que nós venhamos viver distantes e alienados de Deus. E o pior do pecado não é que ele faz mal simplesmente a mim, não é que ele faz mal simplesmente ao mundo, é que ele faz mal a um Deus que é digno de louvor, de ser honrado, de ser amado e de ser adorado. Isso é pecado. Bom, as Escrituras dizem no livro do Gênesis, no capítulo de número 6, o texto diz que, no verso 5, que viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal o desígnio do seu coração. Veja só, era continuamente mal o desígnio do coração do homem. Perceba que Deus enviou o dilúvio sobre a terra. E um certo pregador disse: o dilúvio varreu a terra dos homens, mas não varreu o pecado do coração do homem. Quando Noé saiu da arca, o pecado continuou. Noé continuou pecando. Os homens continuaram pecando. E em Gênesis ainda, no capítulo 8, Gênesis no capítulo 8 ainda, no verso de número 21, o Senhor aspirou o cheiro suave e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade, nem tornarei a ferir todo vivente, como fiz. Veja aqui, é mau o desígnio do seu coração desde a sua mocidade. No original aqui diz desde a sua infância. Eu vi Paul Walsh falar esse texto e dizer que um repórter chegou para ele, e o repórter disse: discordo. A bondade no ser humano, ele é bom. Eu não concordo com isso que você pregou. E ele disse: amigo, eu não preguei isso, eu li isso. Está aqui, está na palavra, está na Bíblia. Você é mau. Ou seja, pecado não é simplesmente o que você faz, não tem a ver com o que a gente faz, tem a ver com algo que a gente é. Nós nascemos já com pecado. Nós já nascemos em pecado. Em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Você diz: bom, uma criancinha deve ser muito boa. É. Pois pegue ela e coloque como brinquedo. E se ela não gostar do brinquedo, existe uma maneira de você fazer ela gostar do brinquedo. Você coloca ela com brinquedo, ela diz: não quero, não gosto desse brinquedo, não estou afim desse brinquedo. Pegue outra criança e dê a ela o brinquedo que essa outra não quer. Quando a outra querer o brinquedo, sabe o que é que vai acontecer? A Terceira Guerra Mundial. Ela vai correr para cima e vai brigar por aquele brinquedo. Sabe por quê? Porque a gente é assim. Porque o pecado está em nós. E não existe nem religião, nem igreja evangélica, nem igreja católica, nem sacramentos, nem homilias, nem liturgias capaz de tirar o pecado do homem. Nem o homem por si mesmo pode tirar. Somente uma obra sobrenatural do Espírito de Deus pode remover a iniquidade do nosso coração. Diga para o seu irmão: você é mau. Nós somos maus. E sabe o que é que Jesus diz? Aí você diz: bom, isso é um absurdo. É, a palavra diz. Ah, mas eu faço bem para o meu filho. Aí Jesus diz: ei, papai, você que faz bem a teu filho, papaizinho, que dá tudo de bom a teu filho, Jesus diz: vós, sendo maus. Aí você diz assim: olhe para cá, pastor, como é que o senhor diz que eu sou mau? Vamos pensar o seguinte:
Eu pego um pendrive, encaixo, sei lá, no teu cérebro, no teu ouvido, sei lá. E eu pego o pendrive, olha aqui, e extraio do teu coração e gravo num DVD o filme dos teus pensamentos no ano de 2014. E eu digo, atenção, hoje à noite não vou pregar, ninguém vai louvar, eu vou colocar no telão o filme, o teu DVD, o DVD dos teus pensamentos. O que ia acontecer aqui é que você ia gritar e implorar: não passa, pastor, não passa, porque nós íamos ver o que você pensa de mim, o que você pensa do teu amigo, o que você pensa sobre essa pessoa que está do teu lado aí, o que mulheres pensam do marido, ou do marido pensa da mulher. Nós íamos ver os pensamentos que nós temos em secreto, e ninguém ia ficar aqui para assistir. Ou tem algum santarrão que ousa levantar a mão e dizer: pode passar o meu, e eu te chamarei de mentiroso. No Isaías, no capítulo 64, versículo 6, ele diz: mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Não há ninguém que invoque o teu nome, e nos consomes por causa das nossas iniquidades. Veja o que ele diz: que as nossas melhores obras não passam de trapos de imundícia. O melhor que você faz para Deus não serve, não vale nada, por causa do pecado que está em nós. Você pode pegar um homem leproso apodrecendo e colocar nele o melhor linho fino, a melhor roupa, mas a lepra que está nele vai apodrecer a roupa devagar. Assim é o pecado, é uma lepra, é um câncer. E você me diz: pastor, eu não vim para ouvir isso. Me desculpe, meu amigo, mas se um médico está fazendo um trabalho e ele descobre que você tem câncer, e ele simplesmente, sendo médico, sabe que você tem câncer e ele não conta, o que é que você vai dizer desse médico? Que sabia que você tinha câncer e não disse nada, que diagnosticou um câncer em você e não falou nada, o que é que você ia dizer dele? Que ele é um louco? Que ele é um irresponsável? Se a palavra de Deus está nos dizendo que nós temos um câncer, que nós temos pecado, se eu não disser isso, irmãos, eu sou irresponsável. Escute, nós temos um grande problema, terrível. Nós não podemos nos limpar, nós não podemos nos auto-justificar, nós não podemos nos auto-limpar, nós não temos como arrancar de nós esta chaga. Esta chaga é incurável, esse câncer é incurável. Não existe metodologia humana capaz de extrair e arrancar o pecado do ser humano, porque não é algo simplesmente que fazemos, é algo que nós somos. Você está entendendo? Você e eu somos o pecado. Me diga uma coisa: quantas vezes Adão pecou? Ele pecou uma vez. Adão pecou uma vez, isso, sabe o que foi que aconteceu? Deus condenou toda a raça, Deus condenou a natureza, a humanidade, tudo caiu por causa de um pecado de Adão. Tudo foi abaixo. Agora, quantas vezes você pecou? Quantas vezes eu peco? Pensa aí. Multiplica. Vai, multiplica. E sabe o que é que vai acontecer se você não estiver na cruz de Cristo? A criação, a natureza, vai bater palma, vai louvar, quando Deus te jogar no inferno. Porque em Romanos capítulo 18, ou 8, 18 em diante,
Diz que a própria natureza não aguenta mais eu e você. A natureza geme pedindo uma nova criação. Ela não sustenta, ela não aguenta mais sustentar o homem pecador, porque ela está sujeita à vaidade, não porque queira, mas por causa do homem que está sob ela. John Wesley dizia: não é com prazer que os mares recebem seus banhistas. Não é com prazer que a natureza recebe seus exploradores, homens pecadores. A natureza, na verdade, está revoltada contra o homem e ela clama: queremos uma nova criação. E a Bíblia diz que Deus vai varrer a terra do mal, ou vai varrer o mal da terra, porque Ele é bom. E no dia do juízo, se você não estiver em Cristo, amigo, toda a criação, todos os santos anjos, todos os homens de Deus vão aplaudir e ficar felizes, porque Deus limpou a terra de você. Porque a terra cambaleia, porque os seus moradores são maus. Aí Paulo vem e anuncia: não há nenhum justo sequer. Sabe o que é justo? Pergunte para o seu irmão: você é justo? Pergunte para ele. Sabe o que é justo, gente? Alguém que seja padrão, alguém que seja modelo, mas não modelo dentro das leis da moralidade na escala dos valores dos homens. Mas quando ele diz não há um justo, é que não há ninguém que esteja totalmente 100% dentro dos princípios estabelecidos pela lei perfeita de Deus. Não há nenhum justo sequer. Sabe o que é que significa isso? Você é injusto. Eu sou injusto. Nós não conseguimos cumprir toda a lei. Às vezes as pessoas dizem: pastor, o que é que eu faço para ser salvo? Eu digo: seja perfeito, como perfeito é o Pai Celestial. Porque pela lei você tem que ser perfeito para ser salvo. Pelas obras você tem que... Mas é impossível, então você tem um problema. Eu tenho um problema. Nós temos um problema. Ninguém é justo. Abraão não é justo. Moisés não é justo. Davi não é justo. Todos pecaram. Será que você treme quando ouve isso? Será que você não sente pavor de estar incluso nisso? E todos destituídos estão da glória de Deus. Não há quem entenda. Ele diz que ninguém entende, que ninguém compreende, entende de religião, entende de sacramentos, mas não entende o próprio estado diante de Deus. Não há quem busque a Deus. Aí você diz: mas eu conheço fulano, não é crente não, mas vai tanto para a igreja, é louca por Deus, só fala em Deus. Não está buscando a Deus. As pessoas não buscam a Deus, é o que ele está dizendo. Podem buscar coisas sobre Deus, conhecimentos sobre Deus, teologias, doutrinas, sacramentos, homilias, liturgias, bênçãos, vitórias, portas abertas. Busca tudo isso, mas não a Deus. Algumas pessoas estão dizendo: olha, o Brasil é um país avivado. Eu estou dizendo: não. As igrejas estão crescendo, mas o povo está querendo o que Deus pode dar. Estão querendo as bênçãos do abençoador, mas não estão querendo o abençoador. Estão querendo o que Deus tem, mas não quem Ele é. Porque o homem carnal não busca a Deus. Ele busca a ideia do que ele tem, do que Deus é. Ele busca o pensamento, a ideologia que ele tem a respeito de Deus, mas não é a Deus que ele busca. A minha Bíblia diz que todos pecaram e estão mortos em delitos e em pecados. Sabe o que é que significa isso? Os teólogos falam de uma depravação total, de uma depravação radical. O homem se depravou de uma tal maneira que espiritualmente
Ele não pode por si mesmo se achegar a Deus. Algumas pessoas chegam aperreadas, atribuladas, e dizem: pastor, eu não entendo a eleição, que Deus escolheu alguns. Eu não entendo isso. Eu digo: sabe por que você não entende isso? Porque você acha que o homem é bom. Você acha que tem alguma coisa boa nele. Pense comigo, olhe para cá. Quer dizer que Deus na eternidade, pastor, olhou e disse: você vai. Você não vai. Então vamos esquecer isso. Vamos dizer que não existe eleição. Não existe eleição, vamos dizer. E que Deus sabia que todos os homens iriam pecar, que todos os homens iriam errar, que todos os homens não iriam querer a Ele, que todos os homens estariam mortos em pecados, e que eles por si mesmos não iriam conseguir se levantarem para se achegarem a Deus, porque estão mortos. Se Deus deixasse-os perecer, Ele seria injusto? Não. Ele disse: se você comer, você morre. Você comeu. E Ele está vendo todo mundo perdido, e ninguém quer Ele. Ninguém pode se achar, porque Ele diz: ninguém pode vir a mim se pelo meu Pai não for trazido. Então vamos dizer que Deus deixasse, todo mundo ia perecer, Ele seria injusto. Agora vamos dizer que Deus sabe isso, e Ele sabe que ninguém por si mesmo pode chegar a Ele. E sabendo disso, Ele resolveu chamar alguns e revelar a glória dele neles. Quer dizer que Ele mandou os outros para o inferno? Não! Cada um vai para o inferno porque quer, porque gosta de pecar, porque não quer Deus. Queremos um envolvimento com Deus aos domingos, mas não queremos que Ele intervenha de fato nas camadas mais intrínsecas e profundas do nosso ser. Queremos seguir a Deus, mas queremos estabelecer a maneira como nós vamos seguir a Ele, do nosso jeito, a nossa maneira, como a gente quer. E não é assim. Ou você segue do jeito que Ele diz que você tem que seguir, ou nada do que você faça poderá lhe levar a Deus. Porque toda obra e esforço humano não passa de tijolos de uma torre de Babel. O homem querendo tocar os céus pelas suas obras. Evangelho não é uma torre que o homem faz a Deus. O Evangelho é Deus descendo do céu para buscar homens e mulheres pecadores. Não há quem busque a Deus. Aí ele diz: todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Pastor, o que é isso? Nós somos maus. Somos pecadores, irmãos. E quem está dizendo isso? A lei. Escute que eu vou terminar. Ora, todos nós sabemos que tudo que a lei diz, aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca. Você está me entendendo aqui? Olha aqui, ó. Eu estou pregando isso aqui hoje para que todo mundo fique de boca calada. Ei, me perdoa a palavra chula. Está todo mundo ferrado, irmãos. Eu sou bom. Ei, não há quem faça o bem. Eu busco a Deus. Aí você diz: isso aqui não dá não, eu vou por aqui. A lei diz: não pode. Não dá por aqui, eu vou tentar salvar-me por aqui. A lei diz: não pode. Eu vou tentar escapar por aqui. Não dá. A lei veio para calar tua boca, para calar teu ego, para calar teu eu, para calar tua glória, para calar essa autopresunção de se dizer seu autovalidador e salvador. Tem gente que prega essa teologia. Eu que me salvo. Sou eu que faço a salvação acontecer. Você é um etíope sem poder mudar a cor da pele. É um leopardo sem poder arrancar as manchas. É um Nicodemos, cheio de religião e bravata moral e ética,
mas sem nascer de novo, não podes ver o reino de Deus. Aí a gente, na nossa orgulhosa presunção, escreve livros, 5 passos, como nascer de novo, 10 maneiras de nascer de novo. Levante a mão, venha na frente, diga que eu sou de Jesus, receba uma carteirinha. Salvação. Aí você diz: pastor, mas se eu abrir meu coração? Você não abre, cara. É Deus quem abre. Aí você diz: heresia, porque em Apocalipse diz: eis que estou à porta e bato, se alguém abrir a porta, eu entrarei. Mas Deus não está falando para pecador, Ele está falando para salvos. Gente que foi salva, mas estava negligente. Gente que foi salva, mas estava fria. Mas o pecador, ele não pode por si mesmo abrir o coração, porque o coração do homem é mau. É do coração que vem os adultérios, é do coração que vem os crimes, é do coração que vem toda sorte de mal. E até quando você diz: mas eu sou bom, aí Jeremias diz: enganoso é teu coração mais do que todas as coisas. A Bíblia diz que Deus abriu o coração de Lídia e ela creu no Evangelho. Aí você diz: mas eu tenho fé. Mas a Bíblia diz: a fé é dom de Deus, não vem de vós. Não depende de quem quer, nem de quem corra. Você pode se espremer aí, espernear, se abotoar todinho em religiosidade. O Espírito sopra aonde quer. Agora, se Ele soprou em sua vida e você se vê agora diante da lei, perdido, sem ter para onde ir, sem ter para onde apelar, aí Deus envia seu Filho, Jesus Cristo. E sabe o que tem que acontecer? A Bíblia diz: mas agora a lei se manifestou a justiça de Deus. Sabe para quê? Para que toda boca seja calada e todo mundo seja culpado diante de Deus. Deus deu a lei para todo homem ser culpado diante dele, para que ele possa usar de misericórdia. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. O que é que acontece quando a gente vê isso? Está todo mundo aqui perdido. Aí Deus coloca a cruz, olhe para cá, e envia o único filho dele para morrer por você, para dar a vida por você. Sabe por quê? Porque existe um problema, eu vou terminar aqui, muito sério, em nós sermos maus. E sabe, olhe para cá, qual é o problema em nós sermos maus? É que Deus é bom. Você pode dizer comigo: Deus é bom. Ei, diga para o seu irmão aí, bata nele, diga: Deus é bom. Diga: isso é a notícia mais chocante do Evangelho. Deus é bom. E o que é que Deus faz com gente má? É um problema isso aí, não é simples assim. Deus é justo, sim ou não? Eu tenho aqui advogados. Se um cara estupra, mata, e eu simplesmente olho para ele e digo: está livre, não foi nada, eu estou sendo justo? Se o cara não faz nada bom, ele é mau, ele me odeia, ele quis me tirar do trono, ele quis ser eu, Deus diz, porque foi isso que Adão quis. E Deus simplesmente olha e diz: está perdoado. Ele está sendo justo?
Então, o drama de Deus, deixa eu terminar, eu quero ser justo e justificador. Eu quero justificar sem deixar de ser justo. Eu quero ser justo, mas eu quero justificar. E como justificar sem deixar de ser justo? Olhe para cá, eu vou terminar. Jesus vem, e sabe o que é que acontece? Jesus diz, é o seguinte: eu vou pegar o pecado deles, vou jogar em cima de mim, vou tirar de sobre eles as maldades e vou pegar para mim. Vou pegar as maldições deles e jogar em cima de mim. Vou pegar as feiuras deles e jogar em cima de mim. Vou pegar as doenças deles e jogar em cima de mim. Aí Deus diz, mas se tu pegar os pecados deles, as feiuras deles, as maldições deles, eu vou te castigar. Jesus disse, eu bebo. Se você pegar os pecados dele, eu vou te esbagaçar. Jesus diz, pode esbagaçar, Pai. Se você se fizer maldição, eu vou ter que ser justo, eu vou ter que te moer. E Jesus diz, me moa, para que o Senhor seja justo e justificador. A cruz de Cristo era Deus moendo o Filho, pesando a mão sobre o Filho, porque o Filho estava com os meus e com os teus pecados, toda maldade, toda maldição, toda transgressão, todo o pecado da humanidade está sobre Jesus, e Deus derramou sobre Jesus todo o ódio que Ele tem contra o pecado, foi derramado em cima do Filho, a ponto do Filho dizer, Eli, Elohim, Elohim, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Porque Ele é justo e Ele não pode se unir ao pecado, por isso Ele não poupou nem seu Filho, antes o entregou por nós. E aí Ele se torna justo, porque Ele condena o pecado na cabeça do Filho, mas Ele se torna justificador, porque Ele é justo para com o Filho, e diz, logo que tu cumpriu toda a lei, obedeceu todos os mandamentos, se inaugura hoje um novo tempo. O sol escureceu, a terra tremeu, os sepulcros se abriram, agora a sepultura está vazia. E sabe o que é que pode acontecer hoje? Eu e você podemos ser salvos, não porque somos bons, mas porque Deus pegou todos nós e colocou em Cristo. Escute, vem aqui Josué Nabu, vem aqui. Vem Nabu. Dizer que Josué é Cristo. Isso aqui é a humanidade, é todos nós pecadores. Deus pegou a gente. Diga, Deus não me aceita como eu sou. Diga, Deus me aceita porque em Cristo é. Aí Ele pega a humanidade, o pecado, e joga dentro, abraça Ele, de Jesus. Aí a Bíblia diz, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Nenhuma condenação há para quem está em Cristo. Eu não estou mais em mim mesmo, eu não estou na minha garantia das minhas obras, das minhas performances, da minha relação comigo mesmo em Deus, não. Eu estou dentro de Jesus, eu sou um galhinho, um raminho, e Deus me enxertou em Cristo, e a vida que passa em mim, o fruto que sai de mim, não sou eu que produzo, é Ele que produz em mim.
Aplauda o Senhor. Moisés.